Bem, estou de volta para falar de equações diferenciais e o tema da aula de hoje é o circuito elétrico simples. Mas para que falar de circuito elétrico simples se não é um tema de equações diferenciais ordinárias? O circuito elétrico simples ele aparece nas aplicações de equações diferenciais lineares de primeira ordem e também nas aplicações de equações diferenciais lineares de segunda ordem. O que eu vou fazer hoje é apresentar a forma de obtenção da equação diferencial linear de primeira ordem para um circuito elétrico simples. Então, o tema da aula de hoje, como eu falei, circuito elétrico simples, está dentro da disciplina de equações diferenciais e aplicações. Primeiro, primeiro ponto da aula de hoje vai ser determinar a equação de circuito elétrico simples e depois apresentar a forma de solução. Não vou apresentar a solução, mas sim a forma de solução dessa equação que vai ser justamente uma forma já vista anteriormente. Basicamente, ela vai recair em uma das equações que nós já estudamos ao longo das nossas aulas. Bem, para um circuito elétrico simples, a gente tem alguns elementos que devem ser destacados. Primeiro, eu tenho esse E aqui, que é a força eletromotriz. Eu tenho aqui uma corrente, aqui uma resistência, aqui uma bobina que tem indutância L e aqui um condensador, certo? Que são os elementos do meu circuito. Essa corrente vai percorrer todo o circuito e durante esse percurso a força eletromotriz ela vai ter quedas em sua amplitude, ou seja, a força eletromotriz vai ter amplitude, a sua amplitude vai diminuir, vai cair durante a passagem por esses elementos. Quando ela passar por cada um desses elementos, ela vai cair. E essa queda ela vai ser medida através das leis da eletricidade e é através dessa queda que nós vamos obter uma equação diferencial para o circuito elétrico simples. Prosseguindo, eu vou apresentar os elementos desse circuito, como eu já tinha falado antes. Eu tenho que o E vai ser a nossa força eletromotriz, E é a resistência, L é a indutância da bobina. Eu vou ter um condensador de capacidade C e que esse condensador armazena uma carga Q. Esses são os elementos e agora a gente vai partir para modelar o problema mesmo. Vejam bem, quando a corrente passa por cada um desses elementos que eu listei anteriormente, ela vai apresentar uma queda. A primeira queda que a força eletromotriz vai sofrer é quando ela passar pela resistência. Pela lei de Ohm, quando ela passa pela resistência, a força eletromotriz ela sofre uma queda que é dada por R, que é o valor da resistência, multiplicado pela própria corrente. Por outro lado, quando a corrente passar pela bobina de indutância L, ela vai ter uma queda dada pela seguinte expressão: EL, que é a queda provocada quando ela passa pela bobina, vai ser igual a L, que é a indutância, que multiplica DI dt. Pronto, essa é a nossa segunda expressão. Por fim, quando ela passa pelo condensador, ela vai ter uma queda que vai ser chamada, vai ser denotada aqui por EC, e ela vai ser 1 sobre C que multiplica Q, em que C é a unidade que eu vou utilizar lá para o meu condensador e que é a carga, tá? Que é C, a capacitância no caso. Então, esses são os elementos essas são as quedas provocadas que a corrente vai sofrer quando passar por cada um desses elementos. E agora? Agora a gente pode utilizar uma outra lei importante da física, que é a lei de Kirchhoff, para chegar a uma conclusão para esse nosso problema. Só que antes, a gente deve pensar no seguinte: a taxa com que a carga é acumulada no condensador
ela é dada por uma derivada, que é a derivada da carga de Q em relação a T. Ou seja, I vai ser justamente a derivada de Q em relação a T. Isso aí eu posso interpretar como a taxa com que a carga é acumulada no condensador. Ou seja, I é igual a dQ dt. Então, o que vai acontecer agora? Eu devo considerar a lei de Kirchhoff para fazer a modelagem e a finalização da minha equação. Como é que eu vou fazer isso? Para colocar todos os elementos da minha equação, eu devo pensar no seguinte: é um valor dado no próprio problema. ER é a queda que a corrente sofre devido à resistência. Isso aqui vai ser dado por R vezes I. EL é a queda em decorrência da bobina, que vai ser L di dt. E por fim, eu vou ter EC, que é provocada pelo condensador, e EC vai ser 1 sobre C vezes Q. 1 sobre C vezes Q. Isso aqui é igual a zero. Logo, eu vou ter que L di dt, L di dt é mais RI. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre C vezes Q, certo? 1 sobre C vezes Q, só fazendo a operação de troca, né, dos membros. Mais Só lembrando que esse 1 sobre C vezes Q vai ficar negativo. Ora, se eu dividir toda essa expressão por L, que não vai ser necessário agora, a gente vai ver que essa equação ela é justamente uma equação diferencial linear de primeira ordem. Portanto, ela é uma equação de solução já conhecida, cujo procedimento é um procedimento conhecido de solução. Então, eu vou só reescrever aqui de uma forma bem simples, para a gente não pormenorizar muito esses detalhes das contas na equação. Então, isso aqui fica R sobre L vezes I, e isso aqui vai ser 1 sobre L, dividindo tudo por L, né? Vai ser E menos Q sobre C. Pronto. Essa aqui é a forma, está justamente na forma de uma equação diferencial linear de primeira ordem, que é essa aqui. Mais P de x, y, dy dx, mais P de x, y igual a Q de x. Aqui, a função que nós vamos determinar é I, que eu posso utilizar aquele modelo apresentado em aula anterior, em que essa função que eu quero determinar, ela pode ser apresentada sob a forma de um produto de duas outras funções. Aqui no caso, cabe lembrar que as funções vão ser funções do tempo, né? Então, para cumprir a meta dessa nossa aula, essa equação do circuito elétrico simples, ela vai ser resolvida por meio de uma equação diferencial linear de primeira ordem. Ela vai ser resolvida por meio das técnicas utilizadas e empregadas para resolver uma equação diferencial linear de primeira ordem. Então, é um procedimento padrão, não muito complexo, e a equação foi apresentada. Bem, só reforçando que para apresentar essa equação foi necessário aqueles conhecimentos básicos de eletricidade e a nossa lei de Kirchhoff, que eu tinha destacado na nossa aula, na nossa apresentação. Então, para finalizar, as referências utilizadas foram essas. Destaco o livro do Simons, de Cálculo de Geometria Analítica, que tem uma boa explanação a respeito desse assunto. O livro do Crazy, o livro do Boyce e o livro do Kreider, Köhler e Otzberg, que é um livro clássico em que as equações diferenciais lineares de primeira ordem não são pormenorizadas do ponto de vista quantitativo, mas que tem boas técnicas de entendimento de alguns processos relativos a equações diferenciais lineares de primeira ordem. Eu agradeço, é, deixo, fico à disposição de vocês para qualquer dúvida e desejo bons estudos para vocês.